Manda bala. Então tá bom. Em primeiro lugar, Luiz, é um prazer aí estar recebendo o seu convite, estar participando do evento. Um abraço aí a todo mundo aí, o Eduardo, todo mundo que está na organização do evento. Para mim, falar de radiologia é sempre um prazer enorme. É um prazer enorme também estar aí na Bahia, né? Eu não, na verdade, quem nasceu aí em Serrinha é meu pai, mas eu sou apaixonado aí pela carne de bode aí do jorro. A carne de bode boa é no jorro aí, viu? É verdade. Quem é da Bahia sabe disso, né? Mas eu vim hoje falar um pouquinho com o pessoal de mercado de trabalho aí, vamos dividir um pouquinho dessa experiência. Combinado? Fica à vontade, mestre. Bem, pessoal, então tá ótimo, meu amigo. Bem, eu vou falar um pouquinho, então. Meu nome é Alexandre Araújo, eu sou tecnólogo em radiologia, tenho um pouco mais de 30 anos na área de radiologia e diagnóstico por imagem. Eu comecei trabalhando aí como câmera escura e tive alegria aí nessa maravilhosa profissão de trabalhar na operação, ser gestor de clínica, ser proprietário de clínica, trabalhei como application. E hoje, na verdade, eu me dedico mais à parte de educação. Já são uns 15 anos aí mais voltado para a área de educação. Tive a alegria de palestrar nas 18 últimas jornadas paulistas de radiologia, na JPR. Algumas vezes já palestrei fora do país, mas o prazer maior não são essas questões, são de a gente poder compartilhar o conhecimento na área de radiologia, né? Eu tenho alguns livros publicados, depois eu mostro para vocês aí. E hoje, atualmente, eu estou como pró-reitor de graduação e pós-graduação numa faculdade, onde eu também faço toda a parte de direção, né? Mas sou tecnólogo em radiologia, trabalhei muitos anos na operação, tenho algumas outras formações aí, mas sempre tive diretamente envolvido com a área de radiologia. E quando eu recebi o convite, é uma palestra que eu já tenho tratado dela e estudado ela há algum tempo, para falar sobre mercado de trabalho. Isso, na verdade, não é só um posicionamento pessoal, uma informação que eu tenho. Aqui, junto com a Ensina Radiólogos, nós começamos a fazer uma pesquisa no final de 2018 e só para entender o mercado de trabalho. Ou seja, algumas pessoas falam para nós que o mercado é fechado, que o mercado é ruim, e eu vi aqui na nossa instituição de ensino uma grande entrada de alunos e também diversos alunos ingressando no mercado de trabalho, mudando a vida deles, mudando a vida da família deles, e eu lembrando claramente que era dessa forma também comigo também quando eu comecei na radiologia. Então, começamos a fazer uma pesquisa, e essa pesquisa começou a ser feita em 2019, para a gente entender como que é esse mercado de trabalho da área de radiologia e diagnóstico por imagem. E até para chamar a atenção de quem está ouvindo para vocês, nós fizemos a leitura de mais de 2.000 vagas de 2019 para cá, e pelos dados estatísticos, foram abertos mais de 4.000 vagas na área de radiologia e diagnóstico por imagem em 2019 e até agora, no final, até o mês de junho de 2020. Para validar um pouquinho o que eu estou falando, quem quiser entrar no site da Ensina Radiólogos, entra lá tem uma parte de oportunidades, vaga de emprego, que a gente posta vagas que são abertas pelo Brasil toda semana. Só para a gente poder validar um pouquinho do que eu vou falar sobre o mercado de trabalho. Então, o que aconteceu, hein? Luiz, se tiver ruim o microfone, a imagem, você me avisa, tá bom? Intervém aí. Está ótimo o áudio, professor. Fica à vontade. Maravilha. Aí a gente fez um levantamento, esse levantamento através das redes sociais, das diferentes vias digitais e das oportunidades abertas de emprego na área de radiologia e diagnóstico por imagem através de empresas de recursos humanos. O primeiro levantamento que a gente analisou foi no primeiro semestre do ano passado, de 2019. Aí nós apontamos vaga por vaga, onde que era, mais de 580 vagas. E o mesmo se repetiu
No segundo semestre de 2019, nós tivemos, na verdade, em números reais, um pouco mais de 30 vagas. Aí a gente já começou a ter uma informação. Ou seja, quase 600 vagas abertas no primeiro semestre de 2019 e no segundo semestre de 2019, mais de 600 vagas. Lembrando que isso é o que a gente apontou. Os dados estatísticos mostram que provavelmente mais do dobro do que a gente consegue apontar foram de fato as vagas abertas aqui no Brasil em 2019. Aí com esses dados nós conseguimos tentar entender qual que era o perfil dessas vagas que eram abertas. Aí a gente começou essas vagas que nós pontuamos, tanto no setor público quanto no setor privado, tá? Lembrando disso, então, tanto vagas que foram abertas em concurso, como vagas também que foram abertas na rede privada em todo o território nacional, buscadas através dessas mídias. Aí nós encontramos um dado que chamou muita atenção, que eu quero que todos vocês que estão aí assistindo esse evento hoje, que são profissionais, ou que estão aí se estudando, se formando, 10% de todas as vagas abertas são da área de radioterapia. Eu sei que o Paulo teve de manhã, eu assisti um pedaço da aula dele, ele falou claramente, já assisti palestras, já tive em eventos com o Paulo, sobre o crescimento e as oportunidades que existe em radioterapia no Brasil. Quando vocês olham um pouco aqui embaixo, tem até um item em vermelho, e quando a gente separou em concurso público, os dados mostraram que esses números, esse percentual, subia para 15%. Ou seja, 15% das vagas que foram abertas no ano passado, no setor público, em concurso público, elas tinham, as vagas eram direcionadas para a área de radioterapia. Aí nós separamos ponto a ponto, chamando a atenção, algumas vezes as mulheres comentam, poxa, para a mulher o mercado é mais fechado. Então, de 100% das vagas que são abertas, 5% dessas vagas, elas são obrigatoriamente só para as mulheres. Tá? Em alguns concursos públicos, homens entram para atuar na área de mamografia, isso é um fato real, mas acho que é muito pouco importante quando a gente fala de dados estatísticos, mas 5% das vagas são direcionadas para a mamografia e muitas vezes casadas com conhecimento para a área de densitometria óssea. Aí nós separamos aqui vagas que foram abertas, 2% para supervisor, 2% para ressonância, 2% para tomografia e 1% para a área de hemodinâmica, ou seja, vagas que foram diretamente abertas para a área de hemodinâmica, assim como para a área de odonto e para a área de medicina nuclear. Depois eu vou falar mais um pouco desses dados, mas eu acho que o que tem de fundamental aqui, que poderia de repente até encerrar aqui o meu comentário, deixando alguma coisa importante para vocês 76% das vagas que são abertas, elas pedem conhecimento na área de radiologia, de técnicas radiológicas. A entrada, a porta de entrada para uma vaga de emprego, pessoal, é na área de técnicas radiológicas. O outro dado estatístico é que o exame de imagem mais realizado em qualquer país do mundo, mesmo analisado globalmente ou separadamente, é o exame de raio-x, é o exame de radiografia. Então, o que eu tiro de importante disso para quem trabalha na área e para quem é estudante? Eu tenho que dominar técnicas radiológicas. É aí aonde tem a maior oportunidade de emprego. É aí que é a minha porta de entrada, tanto nos concursos públicos, quanto também no setor privado. Tá? E vai ter alguns outros dados à frente que vão ainda comprovar ainda mais esse dado que eu estou falando. Então, muitas vezes, a gente faz um curso técnico, mais ou menos, aí eu vou lá, procuro um curso de especialização em ressonância magnética e falo que o mercado é ruim, que tem outro profissional na área, tal, mas eu não tive esse conhecimento, essa atenção, que aonde tem mais oportunidade, aonde se realiza mais exame, aonde se tem mais equipamento, aonde se tem mais acesso à população, são os antigos bons exames de raio-x. Então, o raio-x ele não está acabando, o raio-x ele não foi superado por um outro método, o raio-x tem sua aplicação clínica
muito bem direcionada, é um aparelho que existe amplamente na rede pública e privada, é um aparelho de investimento menor, que em vários tipos de diagnóstico altamente resolutivo, ou seja, caiu, bateu, quebrou, não é GELOL, é radiografia que vai dar o direcionamento desse paciente. Então, esse aspecto é muito importante, a gente trabalha muito com os nossos alunos, tanto no curso técnico, eu fiquei 5 anos como coordenador no curso de tecnólogo, eu falava para eles, meu amigo, a nossa área é muito vasta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, mas a porta de entrada é a área de técnicas. E esses dados que eu estou trazendo não é o meu ponto de vista, são dados estatísticos levantados pontualmente com mais de 2.000 vagas abertas e numa dimensão estatística passando de 4.000 oportunidades de trabalho que aconteceram em 2019 e nesse primeiro semestre de 2020. Tá? Pessoal, qualquer coisa pode intervir aí. Então, uma pergunta que eu, profissional da técnica radiológica, tenho que fazer é: qual conhecimento e habilidade que devo ter para atuar no mercado de trabalho? Se eu tenho essa informação agora, que 76% dessas vagas estão abertas, meus queridos colegas, dominem, tanto você que está no curso técnico, no curso superior, recém-formado, ou que está posicionando uma posição no mercado de trabalho, tudo que vão te falar vai se tornar pequeno se você ter claramente esse entendimento que a porta de entrada é na área de técnicas radiológicas. Tá? Isso é fundamental que a gente divulgue, que a gente trabalhe. Eu tenho feito esse trabalho, continuamos com essa pesquisa, temos várias outras informações em cima dela, mas ela é muito importante. E muito dessas vagas, vocês podem ver que no slide anterior tem um item falando afins aqui, que eles pedem outros conhecimentos, mas sempre está na premissa o conhecimento das técnicas radiológicas. Vamos em frente. Outro olhar que vocês têm que ter muito atento é da área de radioterapia. A radioterapia foi muito bem falado pelo Paulo de manhã, mas ela é cada vez uma técnica mais promissora no tratamento oncológico, no tratamento do câncer, cada vez mais eficaz, cada vez melhor direcionada. O nosso país tem um déficit de equipamento muito grande e de mão de obra também de maneira muito importante. Lembrar que quem é técnico tem que fazer uma formação complementar, quem é tecnólogo, mesmo tendo habilitação plena, tem que buscar um conhecimento adicional, mas é uma área que tem que ter uma atenção especial, que abriu aí 15% das vagas de concursos públicos da área de radiologia eram para a área de radioterapia. Muito bem, vamos em frente. Uma outra dica que é importante. A maioria de vocês não conhece esse personagem aqui, que chama Urubulino. Urubulino era um personagem de desenhos mais antigos aí, que era aquele que dava tudo errado, aonde ele chegava as coisas davam errado, tudo que ele falava era negativo, tudo que ele falava não dava certo. E a gente muitas vezes começa na radiologia e muita gente vem, não tem experiência, não entra. 2 pontos importantes. Concurso público não pode exigir experiência. Então já começa por aí. Quase das metades vagas abertas no ano de 40%, para ser mais exato, das vagas abertas em 2019 eram de concursos públicos. E metade das vagas no setor privado para a área de radiologia não queriam pessoas com experiências. Eu presto serviço para o Grupo Aliar, um dos maiores grupos de diagnóstico por imagem do Brasil, tem mais de 50 clínicas no Brasil. Para os outros setores, querem pessoas experientes, com competências já específicas para tomo, para ressonância? Sim. Para a área de radiologia, muitas vezes pessoas que tenham habilidade de fazer exame, que não tragam vícios e que tenham já 2, 3 serviços para ter uma flexibilidade maior. Isso também não é achismo que eu estou falando para vocês, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria, então a gente trabalha para, por exemplo, faz alguns trabalhos para a Rede Dor, Rede Unimed, para o Grupo Aliar, e é fato, é uma característica que eles querem na área onde é a nossa porta de entrada. Por que eu coloquei esse personagem Urubulino? Muitas vezes as pessoas se apegam. Ele entrou aqui e precisa de experiência. Já falei sobre experiência. É lógico que tem empregos e serviços que exigem experiência, inclusive comprovado em carteira, e é o direito dela, a gente não vai discutir isso. Mas isso não é um impedimento para entrar na área de radiologia.
As pessoas trabalhavam na empresa, faziam estágio lá, conhecia alguém, era muito puxa-saco no estágio. A gente escuta essas frases aí nos corredores da radiologia, vamos dizer assim. Pessoal, o responsável pelo teu sucesso é você. Se você vê que para você trabalhar na radiologia é uma oportunidade de você trabalhar no lugar, arruma um emprego lá de porteiro, serviços gerais e entra dentro daquela clínica quando você estiver no serviço ou quando você for fazer um curso de radiologia. Quando você fizer o estágio, entenda que você não está fazendo um favor para a clínica, para o hospital. Você está ali mostrando as suas habilidades, as suas competências para você realmente entrar naquilo lá. Aquilo ali é tua porta de entrada, teu cartão de visita, é a oportunidade de você crescer como profissional, tá? E essa questão de ter, ali era puxa-saco, não se apega a isso, não. Hoje em dia está demodé. Todas as empresas têm um sistema de RH, de departamento pessoal muito bem desenhado, e eles querem pessoas com habilidades e competências, com facilidade de relacionamento, com competência técnica, tá? Então, não se apeguem ao urubolino, tire o urubolino perto de você, porque há muita oportunidade de trabalho para quem precisa mesmo, não tendo experiência e que realmente tem um comportamento, que tem uma dedicação muito envolvida, principalmente nesse momento de estágio. O estágio, ele é uma pérola que a gente tem dentro do curso, quando você faz a teoria, para ali você poder praticar o que você aprendeu e para você mostrar que profissional que você pode ser. Lembrar que o mercado ele tem muito claro, pessoal, o que ele espera de você. O mercado, conhecimento, ele é uma exigência técnica, não é uma diferença. Lembrar, quando você olhar para dentro da sua turma, na sala de aula, você vai ver que tem colegas que não aproveitam essa oportunidade de estar estudando. Então, esse cara, ele não vai competir com você. Se você é um cara que aproveita a parte teórica, aproveita as aulas práticas, faz um bom estágio, tem um comportamento, tanto na forma de falar, na forma de se vestir, de observar, de cuidar do paciente, de se relacionar com os demais colegas, essas habilidades que você desenvolve, que são habilidades profissionais, socioemocionais, elas vão fazer a diferença para você no mercado de trabalho. Isso a gente está dedicado hoje para a radiologia, mas serve para qualquer atividade profissional. E o mercado espera de vocês do que vocês estão fazendo hoje. Cursos, eventos, agora está na moda essas lives, tudo é conhecimento. Quem mais conhecimento tem, melhor se posiciona no mercado. Quem tem oportunidade, a gente vive no mundo hoje de tantas necessidades, né? Esse momento que a gente está vivendo, participa de projetos sociais, de estágios. Por qual motivo? As empresas olham isso nas suas redes sociais, elas olham isso no seu currículo, e todos os gestores de recursos humanos sabem. Pessoas que são mais envolvidas com projetos sociais são pessoas que têm muito mais habilidade e têm muito mais competência para trabalhar na área da saúde. Então, coisas que a gente desenvolve essas habilidades socioemocionais e isso conta muito no currículo de vocês. Relacionamento interpessoal, e eu já vou conectar isso com redes sociais. Pessoas que têm aí uma rede de relacionamento, grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, que falam, que discutem radiologia, isso vai fazer você crescer profissionalmente. Você vai saber aonde tem oportunidade de trabalho, como são essas oportunidades de trabalho, aonde tem curso gratuito, onde tem curso barato, como que o mercado tem novas tecnologias. Então você vai ter aí, vamos linkar com esse último item que está aqui no slide, a sua informação, a sua comunicação, ela vai ser outra. Isso tudo o mercado espera de um profissional. Não adianta fazer um curso técnico, não adianta fazer um curso superior, colocar um diploma debaixo do braço e falar que o conselho não me ajuda, que o sindicato não me ajuda, que tem outro profissional na área, porque o que o mercado quer é gente competente, com conhecimento, com habilidade e com experiência. Experiência não é registro em carteira. É experiência de conviver, de cuidar, de saber, de querer saber. É isso que o mercado espera de vocês. Eu participo de muitos congressos, não só como palestrantes, né? Hoje eu acabo trabalhando muito na área de gestão. E o ano passado eu fui em 2 eventos
E os dois eventos, o Ricardo Amorim, esse cara que está aqui embaixo, para quem não conhece, ele é um jornalista, ele é um economista, está entre os 100 economistas mais influentes do mundo. E na palestra dele, falando de habilidades, ele enalteceu alguns pontos que eu achei fundamental, que eu quero compartilhar com vocês. Um deles é a parte de capacidade de se adaptar às mudanças. Eu não sou de engolir sapo, eu não gosto de trabalhar à noite, eu não gosto de lidar em lugar que tem que trabalhar todo engravatado, eu não gosto de lugar que tem sangue. Às vezes a gente não tem esse poder de escolha, principalmente no começo da nossa carreira profissional. E o mercado, o mundo muda, talvez a gente vive esse momento, como as nossas vidas mudaram nesses 4 meses. Então, e o mundo já vem num processo de mudança constante há muito tempo. Então, a gente, como profissional, para mim ter características de empregabilidade, eu tenho que ter uma capacidade muito grande a mudanças. A mudanças, porque muda a minha tecnologia, muda meu equipamento, muda o meu patrão, muda a filosofia da empresa, muda os donos da empresa, os grandes grupos vêm, compram centro de diagnóstico por imagem, e aí às vezes a gente comete o erro, nós cometemos o erro, não, eu sempre fiz assim, é assim que eu vou fazer. O mundo não é mais dessa maneira. Por isso que o outro item aqui, também linkado, é flexibilidade. Eu tenho que ter flexibilidade para aprender outras coisas, para atuar, para trabalhar de outras maneiras e para me relacionar de outras maneiras. Nós vivemos num mundo colaborativo, tá? De compartilhamento. Então, está aqui, colaboração. Isso tem muito a ver com uma coisa que já é um tempo falada na radiologia, que é a parte de ser multidisciplinar. Eu faço exames de raio-x, mas eu faço também mamografia, faço a parte de hemodinâmica, radiologia intervencionista, vou no leito, faço tomografia, ou faço tomografia, mas também vou na ressonância e assim vai. E ser colaborativo nos outros atos também, com outros setores. Eu vou ajudar a pegar aquele paciente, a transportar o paciente, a preparar um medicamento, desde que esteja ali dentro do meu know-how de trabalho. O mundo quer profissionais com habilidades de flexibilidade, colaborativas e que sejam realmente capazes de se adaptar à parte de mudanças. Um exercício. Eduardo, tá tudo bem aí, meu amigo? Está ótimo, mestre. Nítido e claro. Maravilha. Tomando aguinha aqui, vamos seguir, como diz aí lá no interior, vamos seguir o baile, então, né? Ótimo. No finalzinho, a gente está segurando mais as perguntas aqui. No finalzinho, a gente solta aí para as perguntas para você, tá bom? Maravilha. Aí fica bem produtivo, exatamente. Maravilha. Um exercício que eu deixo para todos vocês, pessoal. Vocês querem saber como que o mercado está? De repente, algum de vocês não está acreditando que tem vaga no mercado e que essas vagas é mais da radiologia? Peguem o celular de vocês. Habitualmente, procurem vagas de emprego na área de radiologia, diagnóstico por imagem. Vagas para técnico de radiologia, vaga para tecnólogo de radiologia, vagas para raio-x, vaga para tomografia, vaga para ressonância. Procurem vagas e vejam, preste bem atenção, pessoal, que eu estou falando, com todo carinho mesmo, vejam quais são as habilidades que tem. Lá vai estar escrito pré-requisito, habilidades, competências. Vejam o que as empresas estão esperando de vocês. Se você não tem essas habilidades, se você não tem essas competências, aproveite para adquirir elas para quando você precisar ou for buscar uma vaga de trabalho. Então, é um exercício refletir sobre as vagas, as habilidades que o mercado está exigindo. Aquelas vaguinhas que está escrito pré-requisito, conhecimento na realização, na operação de CR, manipulação de PACs, processamento de imagem, realização de exames de leito, e vocês depois me contem, entre depois nas minhas redes sociais, fala a verdade para mim, o que vocês mais encontraram e aumentou a visão de vocês de saber o que o mercado está esperando. É um exercício muito simples, mas me desculpe a sinceridade, mas eu tenho certeza que boa parte de vocês que está dentro da sala hoje
raramente fez esse exercício de entender quais são as oportunidades, aonde estão as oportunidades e quais os tipos de oportunidades que existem para essa profissão que vocês escolheram. Uma outra informação muito importante que eu tenho que passar para vocês. Como estava lá naqueles dados estatísticos, de 1 a 2%, depende da área mais específica, dessas vagas, elas são resolvidas internamente. O que eu quero dizer para vocês? Cara, eu domino raio-x, eu fiz um estágio muito bom, fiz um curso, peguei o livro, estudei, bota eu na sala, manda aí o pedido médico, que eu vou fazer aí oblíqua de quadril, vou fazer oblíqua de coluna, vou fazer perfil aí de mandíbula, vou fazer o Ritz, vou fazer o que quiser. Depois que eu tenho realmente bastante competência, habilidade nisso, quando estiver dentro da clínica, escutem esse dado que eu vou falar para vocês. Quando se abre vaga em tomografia, ressonância e até em outras áreas da nossa atividade profissional, mais da metade das vagas que são abertas, ninguém fica sabendo, porque elas são resolvidas internamente. Ou seja, pega alguém que trabalha dentro da clínica, muitas vezes que era da área de radiologia, e ele migra para outra área. Era aquele colega, era aquele amigo que já estava ali, usando um termo bem popular, ficava ali espiando o exame de tomografia, espiando o exame de ressonância, ia fora do horário, pedia para o colega, pô, cara, posso ficar hoje aqui para me saber como faz o exame? Posso fazer um estágio aqui fora do meu horário? Pô, minha mãe faz um bolo gostoso, cara, vou trazer um bolo para vocês aqui. É aquele cara que começou a buscar um conhecimento a mais, principalmente dentro da clínica. Por isso que os nossos dados estatísticos dizem que o que a gente levantou é apenas metade das vagas abertas. Nessas áreas específicas, isso é uma realidade. Eu desafiaria, pena que a gente está no auditório aqui, mas se Deus quiser, vamos ter uma oportunidade futura, eu perguntaria, levanta a mão quem trabalha na área com toma e com ressonância e que muitas vezes, na maioria das vezes, ele acabou arrumando essa vaga dentro do serviço. Ou ainda, eles indicam um colega sem colocar essa vaga nas redes sociais ou no site, nas plataformas de recursos humanos. Ou seja, aí depois que eu já estou bem amparado na área de radiologia, eu vou buscando esse conhecimento adicional. Eu posso afirmar para vocês, eu estou afirmando aqui, que é muito difícil eu entrar direto na tomografia e na ressonância. Não é que não acontece. Acontece sim, tem N histórias por aí. Mas se a gente falar de dado estatístico e de falar de realidade de mercado, é isso que acontece, tá? Eu não estou falando aqui, longe disso, que a gente não tem que estudar as outras áreas. Tem que estudar, lembra do Afins que estava lá, que são oportunidades para ter isso, tá bom? Vamos evoluir um pouquinho aqui. Algumas vezes os colegas falam, estou acompanhando o meu tempo aqui, se eu não estou enganado, o meu está com 25 minutos. É isso mesmo, Eduardo? Oi? Só para mim não me atrasar no tempo, eu estou com 25 minutos de aula, é isso? Que eu já dei de aula, né? Eu tenho mais 15 minutos. Isso. Exatamente. Excelente. Aí algumas vezes, colega, um outro ponto que eu quero deixar muito, que eu acho muito importante, muito relevante para vocês é, por qual motivo que às vezes as pessoas não entram nas vagas de emprego ou elas não ficam na vaga de emprego? A gente tem um evento que a gente faz, esse ano ele vai ser online, a gente convida os principais gestores de clínicas e de centros de imagem para participar de uma mesa redonda, para falar sobre o mercado de trabalho. E eles são unânimes em dizer, as clínicas não mandam técnico embora. O centro de imagem não manda profissionais de diagnóstico por imagem embora. São eles que se demitem. Ou é realmente por falta de competência técnica, às vezes é por falta de saber se relacionar com os colegas de trabalho e com os pacientes. Na maioria das vezes acontece isso,
porque ele já é contratado com uma expectativa dele ter habilidades e competências técnicas, ou seja, a forma de se relacionar dentro da equipe, ou da falta de flexibilidade dele que a gente falou atrás. Tá? Então, eu tenho que ser uma pessoa que tem que me colocar no lugar dos outros, me colocar nas situações daquele paciente ou do meu colega de trabalho. Isso tem a ver com empatia. A forma de me comunicar, às vezes, pô, dá para você fazer um plantão à noite? Às vezes o cara responde, bate, de jeito nenhum. Cara, você criou realmente uma situação de, sabe, de empatia com esse colega de trabalho. A forma de se comunicar, poxa, meu amigo, cara, eu tenho um filho pequeno, eu moro numa casa, minha esposa tem medo de dormir à noite, ver com outro colega, se você não conseguir, ninguém me fala, que eu vou dar um jeito. Então, existem maneiras de você se comunicar com o paciente, com o médico, com o grupo de enfermagem, com a equipe administrativa. Então, às vezes, a forma de você não ficar também relacionado com o estágio, não passar na experiência, ou depois de um certo tempo de ser demitido, é com isso. A outra, eu tenho dificuldade em certa área, eu tenho que ir lá me dedicar mais, para eu poder aprender, para eu poder melhorar, de repente, pô, os caras que querem que eu faça 50 raio-x no meu período, não dá para fazer, se tem um outro colega que faz, como é que ele faz para me adaptar àquilo, para me melhorar? Isso tem a ver com resiliência. Então, é uma outra dica que eu digo para vocês, que é um outro fato, muitas vezes a gente não fica, ou a gente não entra na empresa por falta, não é de característica técnica. Muitas vezes é que a gente chama de habilidades, né? O pessoal gosta de usar o termo em inglês, soft skill, mas são habilidades, são socioemocionais, da forma de eu me relacionar com todas as pessoas que estão envolvidas. Lembrando que o médico é um cliente meu, o administrador ele é um cliente meu, os enfermeiros são clientes meus e o meu paciente também é meu cliente. Se eu não souber me relacionar com um desses meus clientes não vai gostar do serviço que eu presto dentro do meu ambiente de trabalho. Tá? Uma outra reflexão bastante importante, que vocês saibam que é um conhecimento hoje na área de gestão de recursos humanos qualquer profissional, e isso dá para ver muito claramente na radiologia, as suas atividades, elas vão mudar constantemente. Eu tenho 30 anos de radiologia, comecei a trabalhar com câmera escura com 14 anos de idade, tinha medo de escuro quando comecei a trabalhar, e tive a oportunidade de trabalhar com ressonância de 3 Tesla, fui application do Toshiba com tomografias aí, conheci as tomografias aí de 320 canais, trabalhei, fui no Einstein, fui no Círio, fui na onde vocês podem imaginar onde tinha tecnologia. Tá? E durante esses 30 anos, desde a câmera escura aí, lavando processadora e fazendo até revelação manual, até trabalhar com equipamento de ponta, eu vi que nesses 30 anos como mudou a radiologia. E pasmem vocês que, se vocês acharam que eu acho que nesses 30 anos mudou, o que vai mudar nos próximos 5 anos vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais intenso do que ele mudou nesses últimos 30 anos. E mais do que isso para nós que somos profissionais. Eu fui câmera escura na radiologia, eu fui técnico de raio-x, eu fui operador de ressonância, eu fui application, eu fui gestor, trabalhei na área de proteção radiológica, fui professor. Olha quantas atividades que eu tive na radiologia. Isso vai acontecer com todos vocês, talvez de maneira mais intensa. E saibam vocês que em todas as atividades profissionais, hoje todos os estudos mostram que qualquer profissional deverá exercer durante 30, 40 anos de carreira em torno de 5 a 7 atividades diferentes daquilo que ele se formou ou que ele iniciou sua atividade profissional. Ou seja, eu tenho que estar buscando, acompanhando essa velocidade de conhecimento o tempo todo. E na radiologia, isso é muito mais intenso. A gente fala de tomografia. A gente tem equipamento de 10 anos atrás e eu tenho equipamento moderno que são coisas totalmente diferentes. Que fazem anjos que no aparelho helicoidal não faz. Que faz estudos já de análise espectrais, que é análise metabólica, bioquímica, que nem se esperava fazer com tomografia, que se faz ainda de maneira muito inicial, ainda na ressonância magnética.
Eu estou falando de análise bioquímica, espectral. Eu não estou falando de estrutura do corpo humano. Ou seja, eu que já tinha que ter um amplo conhecimento de anatomia humana, eu tenho que ser um cara que conheça de fisiologia humana, porque a gente está falando de análises comportamentais do cérebro, do coração, do fígado, quantidade de substâncias químicas. Olha, pessoal, olha quantas oportunidades existem na nossa atividade profissional. A gente começa falando de uma atividade relativamente simples quando comparada com outras da área de imagem, que é a área de técnicas, que é extremamente complexa. A gente tem N posicionamentos, tem aparelho agora DR, CR, tem aparelho volumétrico de 3 dimensões hoje na parte de raio-x, e a gente tem a porta de entrada através daí, e olha quantas outras áreas tem de atividade profissional. Chegou a inteligência artificial, isso foi capa da revista Time do ano passado, falando do futuro da humanidade através da inteligência artificial, e muitas pessoas falam, a tecnologia tira emprego. A tecnologia sempre evoluiu e sempre evoluiu a possibilidade de empregos. Tá? Eu fui no evento da Google ano passado, e esse evento da Google, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar essa resposta dentro da casa de vocês, ela falou que nesse ano agora, de 2020, tudo que fosse envolvendo inteligência artificial ia eliminar 1,8 milhões de empregos. Só que, em contrapartida, por meio da inteligência artificial, diferentes produções e serviços iam criar, também no ano de 2020, 2,3 milhões de empregos. Ou seja, a inteligência artificial vai criar mais empregos do que ela vai tirar. E eu deixo um desafio, uma reflexão para cada um de vocês que está nos ouvindo aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês têm alguém próximo de vocês que hoje sustenta a casa deles ou ajuda a sustentar a casa deles por ferramentas que vieram de origem da inteligência artificial. Os dois exemplos estão aqui embaixo. Tanto o Uber como os aplicativos de comida de uma maneira geral. Eles só são possíveis de ser executados hoje porque eles trabalham puramente com inteligência artificial, de localização, de pessoa, de vontade de consumo das pessoas. A inteligência artificial está extremamente envolvida na área de diagnóstico por imagem. Para vocês terem uma ideia, os maiores grupos do mundo hoje pesquisam a parte de laudo, já existe solução através da plataforma Watson da IBM, existem outras também através da Microsoft, que são capazes de fazer o resultado dos exames, raio-x, mamografia e outros métodos de imagem, fazer avaliações qualitativas e quantitativas, e o médico vai validar se esse resultado ele condiz com a clínica do paciente ou não. Eu não estou falando aqui que vai substituir o médico. Eu estou falando aqui que ele vai ajudar o médico a produzir os resultados, a dar melhores resultados e melhorar a produtividade da parte médica. A mesma coisa acontece na parte da operação. A gente tem muita coisa que a gente tem em ressonância, por exemplo, que o equipamento ele já sabe mais ou menos aonde ele vai fazer todo o planejamento daquele exame. Quando você seleciona o protocolo, ele já vai com todo o planejamento para aquela área, com os protocolos pré-determinados. Tá? Isso não quer dizer que vai substituir a gente. Existe um cientista americano que chama James Stroud. Ele escreve para a revista RCNA, que é a revista mais importante de radiologia do mundo, e ele já escreveu por mais de uma vez que entre todas as profissões que ele conhece na medicina, para ele, uma das mais importantes no futuro breve é que são os profissionais, os tecnólogos, que eles chamam lá de technicians, ou radiologists, são os profissionais que operam equipamentos de imagem, porque eles serão anatomistas e fisiopatologistas do futuro. Esse slide que está aqui na tela, ele mostra, né, a importância da inteligência artificial na radiologia, o estado dela, e falando de como isso vai aumentar a performance e o valor dos centros de diagnóstico por imagem no mundo. E o Brasil ele é detentor de umas maiores tecnologias, muito discutida, que é o Command Center, tá? Que é aquelas estações de trabalho onde um operador trabalha com 2 ou 3 máquinas.
Podem chiar, podem bater o pé, pode falar que vai tirar oportunidade de trabalho, é discutível sim, mas é tecnologia, é uma realidade de mercado, e eu tive 4 colegas semana passada que largaram do emprego deles para assumir uma vaga no Command Center, ganhando 50% a mais do que eles ganhavam. Eu vou mostrar essa vaga aqui no final da aula para vocês. Estamos acabando aqui. Esses slides que estão na tela, pessoal, são slides que são as chamadas de 2 eventos, dos eventos mais importantes de radiologia que existe no Brasil e no mundo. Presta atenção na chamada deles. Em 2017, no RCNA, que é o Colégio Norte-Americano de Radiologia, é a Sociedade Norte-Americana de Radiologia, tá? É a maior entidade de radiologia do mundo, tá? Ela colocou em 2017 na chamada como tema principal Explore, Invente, Transforme. Falando, a radiologia está mudando, presta atenção. Ela está falando isso para todos os médicos do mundo inteiro que vão nesse congresso e é uma chamada de todas as empresas que produzem tecnologia na área de diagnóstico por imagem. Em 2018, a JPR a sua chamada principal era Transformando a Educação na Radiologia. Ou seja, pessoal, a radiologia está mudando. A forma de aprender também está mudando. Esse era o objetivo dessa chamada. A RCNA, em 2018, falou radiologia de hoje e do amanhã. Falando, radiologia está mudando. Presta atenção, a gente tem que discutir coisas novas. A JPR do ano passado, ela falou, celebrando as relações internacionais. Ela chamou a atenção de todo mundo do Brasil, da América Latina, para quê? Nós temos que entender o que está acontecendo com a radiologia lá fora, para a gente poder acompanhar esse avanço tecnológico. O em 2019, no RCNA, está falando para vamos ver possibilidades juntos, esse See Possibilities Together, está falando exatamente isso, vamos ver possibilidades juntos, ou seja, nós temos que compartilhar, buscar o compartilhamento de conhecimento. A JPR desse ano, que acabou não acontecendo de maneira presencial, a discussão dela, a chamada principal era Radiologia para o Futuro. E a RCNA desse ano está falando em Human Insights, que é conhecimento humano, e medicina visionária. Ou seja, conhecimento e uma visão dessa mudança da radiologia para o futuro é ela que vai fazer a gente, cada um de nós profissionais, estar muito bem posicionado nessa maravilhosa área que é a área de radiologia. E por que ela é maravilhosa? Outra pergunta. Muitas vezes as pessoas falam que o mercado está fechado, que o mercado está ruim, mas é uma profissão que atua 24 horas por semana. Isso possibilita, tem pessoas que têm 2, tem 3 empregos, tem gente que tem mais, eu não sei como, mas sei que tem. Continua com a aposentadoria especial de 25 anos. Tem baixíssima concorrência em concurso público. Ah, eu fiz uma prova de concurso público e não passei. Eu falei concorrência, eu não estou falando gente que faz o concurso. É gente que concorre. Para quem quer concorrer em concurso público, tem que estudar português, tem que estudar matemática, conhecimentos gerais, lei do SUS. É essas pessoas que se preparam para concurso que concorrem a uma vaga de concurso público. Tá? Quem não se prepara não está concorrendo, ele está fazendo a prova. Tá bom? A gente tem que se preparar para o concurso público. A gente vai fazer, tirar habilitação de carro, a gente não faz aula, né, faz aula adicional, faz lá estudo livrinho para poder adquirir habilitação profissional. Quando eu vou para um concurso, eu tenho que estudar. Não adianta sair do curso técnico e ir lá fazer a prova, porque você não está concorrendo. Tá? A nossa área tem diversos campos de atuação, tem a tecnologia que eu acabei de falar para vocês, impulsionando a nossa profissão. Cada vez tem mais tecnologia, cada vez tem mais equipamento, cada vez tem mais técnica. Se cada vez tem mais, cada vez precisa mais de profissionais da radiologia. Cada vez a saúde é mais dependente da área de diagnóstico por imagem. Infelizmente, é uma analogia triste da gente poder fazer, tire-se pelo Covid a necessidade de raio-x e a necessidade de tomografia de ser realizada nesse momento. E para quem não ainda se sente totalmente convencido que é uma área realmente promissora e é uma área muito boa de atuação,
Quem tem 2 empregos na área de radiologia no Brasil ganha em torno aí de R$ 5.500 por mês. R$ 5.500 por mês coloca você entre os profissionais 10% mais bem remunerado do país. Para quem acredita que todo mundo tem casa própria, que tem comidinha em casa todos os dias, que tem telefone celular, tudo isso, saibam que isso não é realidade nem de 20% da população do nosso país. Provavelmente, alguns dos colegas que estão aí presentes saibam disso muito próximo deles. Tá? Então, quem tem 2 empregos na radiologia está entre os 10% mais bem remunerados do país. Eu não estou falando que ganha bem, que vai ficar rico, eu estou falando de uma realidade do nosso país. Eu quero dizer que tem esses urubulinos, né, com todo respeito, que falam que a área é ruim, que não tem emprego. A gente tem que se preparar, talvez não tenha, não tem emprego mesmo para todo mundo. Mas para quem se prepara, para quem está disposto, para quem está do isso, tem que lembrar que tem uma área com alta tecnologia, com N campos de trabalho, e ainda quando a pessoa tem 2 empregos, te coloca numa remuneração bem diferente. E muitas vezes são pessoas que têm 2 empregos, 3 empregos, carro novo, tem uma vida legal e fala que o mercado está ruim, que está fechado. Só pode falar quem está fechado que o mercado está ruim, quem não tem emprego, né? Na minha oportunidade. Então, isso, pessoal. A radiologia tem desafios, mas ela tem muito mais oportunidades, tá? Aqui são as áreas de atuação, eu não vou me apegar a isso, para a gente poder explorar um pouquinho o tempo de conversa. Aqui só vai estar passando, pessoal, para não falar que eu não, tá, para quem tem dúvida, está passando alguns exemplos de vagas de emprego que a gente levantou em 2019, em 2020, vaga de professor, vaga de gestor, vaga de raio-x, tomografia, vaga aqui no exterior. Aqui é uma manchete numa revista, né? Uma fonte de uma revista falando que entre as 100 profissões mais promissoras nos Estados Unidos no ano de 2020, 4 delas eram na área de radiologia, radioterapia, medicina nuclear, ultrassom e ressonância magnética. O que acontece nos Estados Unidos é tendência no mundo inteiro. Entre 100 profissões, nos Estados Unidos, 4 delas eram na área de radiologia. Para ir encerrando aqui, em 2020, no primeiro semestre, nós levantamos a 585 vagas, tá? Eu estou falando, esses dados são até agora do mês de junho de 2020. Essas vagas, quem quiser, entra no site da ensinaradiólogos.com, lá na parte de oportunidades e vagas de emprego. Todas essas vagas de 2020 estão lá pontuadas, tá? A grande maioria delas, fora a parte de concursos públicos. E eu até tomei a liberdade de colocar as vagas que foram abertas aqui na semana passada. Está passando rápido, porque são só oportunidades de emprego, tá? Por exemplo, esse slide, ó. Esse aqui, ó, do dia... Saiu, foi. Gente. Tá assim agora, velho. Tá maluco esse negócio.